que é legal, né, para a gente ver que no dia a dia também a gente pode usar essas ferramentas, né? Então, trazendo aqui um case, né, eu fui fazer aqui um estudo, pessoal, e aí não tinha como deixar de falar, né? Eu fui atrás aqui do painel do CONAS, né? O CONAS, ele é o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, né? E aí, com essa história aqui da Covid, eu fui tentar entender um pouco desses números, né? Para a gente ver como é que a gente consegue fazer, por exemplo, como é que a gente pode fazer a previsibilidade, né, sobre a relação de casos confirmados e óbitos, né? Só para a gente ter uma relação, seria algo do tipo assim, olha, como é que eu tenho um problema dentro da minha empresa, como é que eu posso fazer uma correlação para eu tentar prever, né, ter a previsibilidade para atuar no problema antes que ele me gere algo mais complexo, né? Essa é a lógica, essa é a sacada. Então, pegando aqui alguns dados, eu trouxe aqui os dados, né, desse painel. A gente está aqui no site do CONAS, né? E aí, especificamente aqui do estado do Ceará, né? Então, pegando aqui especificamente do estado do Ceará, esse painel ele está atualizado com a data de ontem, ele atualiza, acredito eu, olha, já atualizou, na verdade, agora às 18 horas, né? Então, eu coletei aqui os dados, né, só para a gente entender essa curva, que é a curva de casos e óbitos acumulados desde quando começou a pandemia, né? Então, a gente tem aqui na curva vermelha os óbitos, né, infelizmente, e a curvazinha azul, que são os casos confirmados, né? Então, trazendo isso um pouco aqui, né, para o Excel, diz, pô, Alan, a gente vai usar Minitab, mas o Excel porque a gente vai usar ferramentas para chegar numa determinada solução, né? Então, eu fui lá nos dados do CONAS e peguei dia a dia essa relação de casos confirmados, dia a dia, desde o dia 1, quando nós tivemos a primeira confirmação dos 5 casos aqui do estado do Ceará, e fui fazendo essa interação, né? Do dia 17/3, nós tivemos o dia 1, 5 casos, 0 óbitos, e fui puxando todos esses dados. E aí, o grande intuito aqui era o seguinte, olha, eu tenho 70 dias, né? Só que nós estamos em plena pandemia, nós já estamos aqui no dia 157, agora com a atualização no dia 158. Como é que eu consigo prever os próximos 5 dias e o que é que eu tenho que fazer para atuar para que eu não desencadeie a quantidade de óbitos acima, né, do que a gente já viveu dentro dessa lógica, né? Então, trazendo esses dados aqui rapidamente também para o Minitab, né, o que é que a gente pode observar? Eu vou trazer aqui para o Minitab, vocês estão vendo aqui agora o meu Minitab, né? Então, como a Fran disse, é o software estatístico mais utilizado aí no mundo, né? Então, se a gente for fazer aqui uma análise rápida, né, de regressão, e aí eu quero entender o seguinte, olha, eu quero entender a relação entre os casos confirmados e a quantidade de óbitos, né, para poder fazer aqui essa análise, né? Não vem um caso agora a gente dar o passo a passo, mas só para a gente entender o poder, né, que um Seis Sigma tem sobre a previsibilidade, né? Então, tendo uma relação de causa e efeito aqui, né, onde o efeito é a quantidade de óbitos, né, e a coluna X é a quantidade de casos confirmados, né, com um intervalo de confiança de 95%, a gente vai fazer essa previsibilidade, né? E aí o Minitab traz para a gente uma série de recursos, né, que permitem a gente tomar uma decisão, né? Por exemplo, focando estatisticamente, né, numa equação. Quero saber o seguinte, olha, quantas mortes ou quantos óbitos eu vou ter, quantos problemas eu vou ter se eu continuar com o meu ritmo de contaminação com uma certa tendência, né? Então, o Minitab traz para a gente, a partir desses dados, né, uma certeza aqui de 99,7% que a variação do número de óbitos, né, confirmados pode ser explicado pelo modelo dessa regressão. E que modelo é esse? Só para a gente ter uma lógica, que Y é igual aqui, né, a menos 19,57 mais 0,06 de X. E aí, o que é que isso significa, Alan? Se eu jogo isso agora para uma equação de regressão, né? Então, o Minitab ele traz esse poder para a gente. Então, vou trazer de volta aqui de novo para
o nosso Excel, e aí eu vou dizer o seguinte, olha, o dia 70, que foi quando eu peguei os dados, né? Eu peguei os dados aqui, só para relembrar, do dia 1 até o dia 70, né? Então, no dia 70, eu tenho aqui uma quantidade de casos confirmados em torno de 36 mil, e pelos dados obtidos pelo CONAS, ele tem aqui 2.493 óbitos, ou seja, eu tive 2.493 problemas. Se eu coloco essa nossa equação, né, que é essa daqui que está aqui do lado direito, e começa a fazer essa relação, ou seja, no dia 70, realmente eu tive 36 mil casos confirmados, o valor aproximado da equação dá em torno de 2.398, e os dados reais mostram 2.493 óbitos, né? Só que a gente está falando aqui de um intervalo de confiança. Então, esse nosso intervalo, olhando aqui para a tabela do lado direito, ela cai justamente dentro do intervalo de confiança de 95%. Pô, Alan, mas esse dia 70 foi o dia que você puxou, né? Beleza, vamos imaginar que nós estávamos lá no dia 70, exatamente aqui, né? No dia 25 de maio, certo? E nós temos esses dados. E aí o que é que o governo do estado diz? Olha, vamos fazer a previsibilidade. E aí eu venho aqui, eu quero prever 21 dias depois, né? O que é que vai acontecer com 21 dias depois? Olha, a previsibilidade é que o valor aproximado dê 5.288 mortos. Se a gente não fizer nada, se a gente ficar da mesma, né? E aí a gente vai para o dado real, dá 4.999 mortos. Quando a gente traz isso para uma linha de regressão dentro do intervalo, a gente vê, né, que bate exatamente dentro do intervalo de confiança, né? E aí você começa a tomar decisões. Diz o seguinte, olha, se eu continuar com essa regressão, se eu continuar com essa equação, a gente vai chegar ali no dia 121 com 9 mil mortos. O que é que a gente tem que fazer? Né? E aí você vai tomar decisão, lockdown, isolamento social, né? E aí eu estou fazendo associação dentro do nosso ambiente de processo, né? Sei lá, eu vou ter que mudar o tipo de insumo que eu vou colocar dentro da minha plantação para poder melhorar e não continuar tendo o mesmo problema. E aí a gente vai tomando essas decisões, né? Claro que, né, essa equação ela precisa ter uma análise crítica, porque as coisas foram acontecendo aqui no decorrer desses dias, né? As pessoas foram se isolando, foram usando máscaras e por aí vai, o lockdown apareceu, né? Então a gente não pode ter uma base de dados e querer agora, né, ao final de 5 meses desse processo, querer, pelo achismo, encontrar a solução milagrosa, né? O que é que a gente tem? Uma solução que você vai analisando e tomando decisões, né? Então, era um pouco do que eu acho que a gente poderia mostrar, né, desse funcionamento aí do Minitab também para resolver problemas dentro dessa lógica.